Olá, sou Arthur Paganotti do quarto período do BCC e eu tô vindo aqui para gravar um vídeo, dos algoritmos de coordenação, da árvore AVL, pegar o tempo de execução da mesma e comparar com outro algoritmo de ordenação. E para isso eu escolhi simplesmente o algoritmo do TeamSort. Eu já tinha utilizado ele para fazer o artigo, então eu já tinha feito ele, com os seus testes, e eu vou pegar esse algoritmo para comparar com a árvore AVL no seu tempo de execução. Eu vou começar aqui explicando a árvore AVL. Eu vou começar aqui, essa aqui é a minha classe arquivo, que eu vou utilizar para simplesmente gerar um novo bloco de notas com os algoritmos ordenados, com o tempo de execução e etc. Ela vai ser responsável por isso, então eu vou começar explicando ela. Que a gente começa com um método para ler um arquivo e retornar um array de números inteiros, que é aquilo que eu expliquei. A gente cria um objeto path com o caminho do arquivo que a gente deseja. A gente vai ler todos os bytes do arquivo e armazenar em um array. A gente vai converter esse array de bytes para um array de string. Aí depois a gente vai criar um array list para armazenar os números do arquivo. A gente vai percorrer a string lida, que a gente vai ler com o nosso arquivo. E se o caractere atual não for um dos delimitadores, a gente vai simplesmente adicionar o caractere ao número atual. Se não, se o número atual não for vazio, a gente vai converter o número atual para inteiro e vai adicionar ele no nosso array list. E aqui a gente vai limpar o mesmo. A gente vai criar um array de inteiros com o mesmo tamanho do array list. A gente vai copiar os números do array para o array de inteiros e retornar o array de inteiros. Aí aqui é o método que a gente vai utilizar para gravar os inteiros em um arquivo de texto, que vai gerar um novo bloquinho de notas. E aqui a gente vai criar novamente um objeto path com o caminho do arquivo. A gente cria um cabeçalho, aqui é o cabeçalho que vai ter lá com o nome do aluno e o nome do algoritmo. A gente vai converter o array de inteiros para um array de string novamente, converte a string para um array de bytes, grava o array de bytes no arquivo, e aqui é o método para gravar uma string em um arquivo de texto. A gente cria um objeto path com o caminho do arquivo, converte a string para um array de bytes e grava o array de bytes no arquivo. Aqui é o método para gravar um array de inteiros em um arquivo de texto com um cabeçalho personalizado na nossa maneira. A gente cria novamente um objeto path com o caminho dos arquivos, converte o tempo de execução em milissegundos, para o formato horas, minutos e segundos. Aqui está a nossa formatação de horas, e cria um cabeçalho com o nome do aluno, algoritmo, tempo de execução, quantidade de comparações, de movimentos. Converte o array de inteiros para um array de string, converte a string para um array de bytes e grava o array de bytes simplesmente no arquivo. Esse aqui é o método de arquivo que a gente vai utilizar para ler, gravar, simplesmente imprimir um bloquinho de notas, gerar o arquivo, tanto para a árvore, tanto para o TeamSort. Os dois métodos de arquivo vão ser iguais. Aqui é a árvore, com seus devidos métodos e etc. Aqui as variáveis, para armazenar as informações da árvore: altura, nó direito e esquerdo, valor, movimentos e comparações. Aqui a gente criou um construtor para criar um nó na árvore, construtor para criar a árvore a partir de um array de inteiros. A gente vai registrar o tempo inicial, insere cada valor do vetor na árvore, registra o tempo final, calcula o tempo total e grava o vetor ordenado e o tempo de execução em um arquivo na URL aqui que a gente vai passar para ele, onde a gente quer que fica armazenado. A gente passa o URL para ele e continua preenchendo aqui o restante. Método para calcular a altura de um nó, método para calcular o fator de balanceamento de um nó, para calcular o maior valor entre os dois inteiros, igual aqui no método para calcular a altura de um nó, se o nó for igual a nulo, ele vai retornar -1, senão ele vai retornar na altura do nó. Aqui a gente vai pegar a altura do nó da esquerda menos a altura do nó da direita. Aqui o maior elemento, que ele vai verificar se o x é maior que o y, ele retorna x, senão ele retorna o y. Para realizar a rotação à esquerda, a rotação LL, a gente passa para ele a árvore. O nó vai ser a nossa raiz da esquerda, a raiz da esquerda vai ser o nosso nó da direita, e o nosso nó da direita vai ser igual a raiz. Aí a gente vai pegar aqui
maior elemento, né, e a altura do nó da raiz da esquerda e da direita vai somar mais 1. Aí depois no nó da altura a gente vai pegar o maior, né, a altura do nó da esquerda com a altura da raiz e vai somar mais 1 e vai retornar esse nó. Aqui é o método para realizar a rotação da direita, né, que a gente vai passar a raiz novamente. A raiz, né, direita vai ser o nosso nó da esquerda e o nó da esquerda vai ser a nossa raiz. A gente vai pegar novamente o maior elemento, a altura máxima do nó na raiz da esquerda e da raiz da direita vai somar mais 1. E aqui a maior altura, né, do nó, a maior altura do nó da direita e a altura da raiz vai somar mais 1 e vai retornar esse nó. É um método para realizar a rotação à esquerda e depois à direita. Esse aqui de cima foi a rotação à direita. E aqui na nossa raiz da direita vai ser simplesmente, né, a gente vai chamar o método para realizar a rotação para a esquerda, passando na raiz da direita. E aqui a gente vai fazer a nossa rotação da direita aqui com a nossa raiz. A gente vai retornar. Aqui é o método para balancear a nossa árvore, né, que a gente vai passar a raiz que a gente quer balancear com o valor. Aqui, né, o fator de balanceamento do nó aqui na raiz. Se o balanço da árvore for, né, maior que 1 e o valor, né, que a gente passar para ele, né, for menor que a raiz da esquerda com o valor dela, a gente vai realizar nossa rotação para a esquerda aqui na raiz. Se o balanço for, né, menor que menos 1 e o valor da raiz for maior que a raiz da direita, o valor que a gente passar para ele, a gente vai realizar a rotação para a direita na nossa raiz. Se for maior que 1 e o valor, né, que a gente passar para ele, né, e a raiz da esquerda, né, for maior, né, que o valor da nossa raiz da esquerda, a gente vai, né, pegar a nossa raiz da esquerda e fazer a rotação para a direita na nossa raiz da esquerda. E vai retornar a rotação, né, da esquerda na nossa raiz. E se for menor que 1 e o valor que a gente passar para ele, né, for menor que o valor da raiz da direita, a gente vai pegar a raiz da direita e vai fazer a rotação, né, na esquerda com a nossa raiz da direita e vai retornar para ele a nossa rotação da direita da raiz e depois a gente vai retornar a raiz. Aqui é o método para inserir um valor na árvore que a gente vai passar a raiz e o valor que a gente quer inserir, né? Se o mesmo for nulo, a gente vai criar uma nova raiz na árvore, aí a gente vai, né, raiz.valor vai atribuir um valor, vai, né, pegar a altura da raiz e vai atribuir igual a 0, e a raiz esquerda vai ser igual à raiz da direita, e a raiz da direita vai ser igual a nulo, a gente vai retornar essa raiz. Né? Se o valor que a gente passar para ele for menor que o valor que tem na nossa raiz, a gente vai, né, vai pegar nossa raiz da esquerda e vai inserir, né, na raiz da esquerda esse valor. Se não, se o valor for maior que a raiz do valor, a gente vai pegar nossa raiz da direita, vai inserir esse valor na raiz da direita e vai retornar na nossa seção, vai retornar a raiz. E aí a gente vai, né, pegar a altura da raiz, vai pegar a maior altura do nó da esquerda com a maior altura do nó da direita e vai somar mais 1. E a gente vai chamar o nosso método balanceando aqui, passando a nossa raiz e o valor da nossa inserção. Aqui tem o nosso método né, para realizar a remoção da nossa árvore, né, realiza a remoção no padrão BST da árvore. Se a raiz for igual a nulo, ele só vai retornar a raiz. Se o valor for menor, né, que o valor que a gente passar para ele for menor que o valor da raiz, a gente vai pegar a nossa raiz da esquerda e vai remover esse valor, né, da raiz da esquerda. Se o valor for maior, né, que o valor que está na raiz, a gente vai pegar a nossa raiz da direita e vai remover o elemento que está na raiz da direita. Nó com apenas um filho ou sem filhos, né, se a raiz da esquerda for igual a nulo ou a raiz da direita for igual a nulo, a gente vai pegar a nossa árvore, né, e vai colocar igual a nulo. Se o tempo for igual à raiz da esquerda, né, e tempo for igual a raiz, a gente vai simplesmente pegar o tempo igual lá e, né, atribuir a raiz da direita. Senão a gente vai atribuir a raiz da esquerda. Aqui a gente não tem filhos e aqui a gente tem um filho só. Nó com os dois filhos para obter o sucessor em ordem, com o menor da subárvore da direita. A gente copia os dados do sucessor em ordem para este nó e remove o sucessor em ordem. Se a árvore tinha apenas um nó, então ela retorna o mesmo. Atualiza a altura da árvore de acordo com o nó atual. Obtém o fator de balanceamento para verificar se o nó atual se tornou desbalanceado. E se o nó estiver desbalanceado, então existe 4 casos a serem tratados. Aqui é o método para encontrar um nó com o menor valor, né? O
método para gerar um arquivo com a árvore em ordem e o seu tempo de execução. A gente inicia a contagem do tempo, aqui a gente vai encerrar e calcula o total do tempo. Passa o tempo total para o arquivo, né, de gravar, que está aqui na nossa classe arquivo, o método para gerar um array list com a árvore em ordem, e o método para imprimir a árvore em ordem. E aqui é a main, né, que a gente vai ler o arquivo e criar a árvore AVL. O método ler arquivo da classe arquivo é chamado, né, com o caminho como argumento. O método retorna um array de inteiros que é clonado e passado para o construtor da classe. Verifica se a árvore foi criada com sucesso. Se a árvore não for nula, significa que a árvore foi criada. Gerar um arquivo com a árvore em ordem crescente e o tempo. O método gerar arquivo da classe árvore é chamado com o caminho do arquivo. O método gera um arquivo com a árvore AVL impressa em ordem crescente e o tempo de execução. Se a árvore for nula, isso significa que houve um erro ao criar a árvore. Agora eu fiz aqui a explicação da árvore e eu vou fazer a explicação do TeamSort. Aí depois que fizer a explicação do TeamSort, eu vou mostrar a comparação do tempo de execução dos dois. Como eu falei, né, simplesmente o arquivo é o mesmo método, né, que a gente utilizou na árvore. Eu vou estar explicando aqui agora um pouco mais por cima aqui do algoritmo do TeamSort. A gente está declarando as variáveis, né, para controlar o número de movimentos e comparações. Aqui é o construtor que vai receber um array e uma string como argumentos, inicializa a variável, né, de movimentos e a variável de comparação, obtém o tempo atual em milissegundos, chama o método TeamSort que é passado como array, obtém o tempo atual em milissegundos, calcula o tempo total, escrevendo o array ordenado e algumas informações do arquivo. Aqui é o método para ordenar o array utilizando o TeamSort, define o tamanho para 32, percorre o array, né, de acordo com os passos aqui da corrida, ordenando a corrida atual usando aqui o insertion sort, percorre o array com um passo, né, de 2 vezes o tamanho, percorre, né, o array com passo de 2 vezes o tamanho, calcula o índice da direita e mescla as duas corridas. Aqui é o método para ordenar uma parte do array usando o insertion sort, né, percorre o array, armazena, define o índice, incrementa, né, as comparações, o loop, né, que vai ser enquanto o valor anterior é maior que o valor atual, incrementa o contador de novo, declarando o valor anterior para a direita e aqui a gente insere o valor atual na nossa posição correta. Aqui é o método para mesclar as duas partes do array, calcula o comprimento da primeira, da segunda, cria um novo array para cada uma, copia a primeira parte, copia a segunda parte, inicializa os índices, né? Se o elemento atual no primeiro array for menor ou igual, copia o elemento para o nosso array original. Se o elemento for menor, copia o elemento, né, o elemento para o array original e tem os incrementos. Né? Enquanto houver elementos no primeiro array, ele vai copiar o elemento para o array original e, né, enquanto houver elementos no segundo array, também copia para o array original. E aqui é nosso app, né, que vai ser capaz aqui por fazer rodar via a nossa main. Agora eu vou mostrar a comparação entre os dois. Aqui foi o TeamSort que eu vou estar mostrando o resultado de todos os casos aqui do TeamSort. Né, como eu falei, a gente está aqui aproveitando o mesmo que teve no artigo. Então, teve aqui no melhor caso um tempo de 0,78 e aqui são os totais de comparações e aqui dá para ver que ele está ordenado em ordem crescente. Aqui foi no médio caso, que teve o tempo de 110, quantidade de comparações e movimentos, dá para ver que ele também está ordenado de maneira crescente. E aqui no pior caso foi o tempo que ele teve, com a quantidade de comparações e movimentos também ordenados de maneira crescente. Agora vamos estar pegando aqui a nossa AVL e vamos estar rodando e gerando os arquivos para ela. Criou a árvore AVL com sucesso. Aí aqui na nossa pasta de arquivo a gente pode ver que ele criou o arquivo de ordenação aqui da árvore AVL. Acabou de vir para cá, a gente pega esse número de ordenação e a gente pode ver aqui o tempo de execução. E também ordenada de maneira crescente e a gente consegue ver que a árvore, né, conseguiu ordenar os arquivos de uma maneira bem mais rápida que o TeamSort, até mesmo no seu melhor caso. Então percebemos aqui a diferença entre o TeamSort e a árvore AVL nas suas comparações. Então é isso e muito obrigado.